Howdy, students of the 7th grade. My name is Ed, and another English class. Today we're going to talk about the festivities of June, so I'm talking in Hilly-Billy accent. And here I have my old fella, not old friend, Mr. Franco. Hello, Johnny. Howdy. Just great. How'd you? I'm fine. Great. Welcome to another English class, students. So my name is João, as you know it. I'll be helping you here in the chat, so take part in it. The guy is full of energy today, so go there, Ed. The class is yours. I was talking the Hilly-Billy accent. Tava falando sotaque aí, sotaque caipira americano, mas não é bem assim o sotaque, né? O Southern aí, o pessoal que fala no Sul não fala, na verdade, assim, se você pesquisar. Eles não gostam muito, às vezes, que todo mundo acha que vai assim, mas é igual o caipira brasileiro. O caipira brasileiro também. O pessoal que mora no interior de São Paulo, ninguém gosta de ser chamado de caipira hoje em dia, né? Ninguém mais fala desse jeito também, né? Ou, assim, pouquíssima gente fala desse jeito. Então, a gente só está fazendo, assim, uma brincadeira, tá, gente? É a mesma coisa também, festa junina, não estamos incentivando ninguém a se aglomerar. A nossa festa junina vai ser desse jeito aqui, gente. Comer pé de moleque em casa e é isso, né? Até ano que vem, quem sabe, né? A gente consegue. Bom, título da nossa aula, the title of our class is Katherine Johnson. A gente vai falar sobre a Katherine Johnson. Quem já souber quem ela é, já pode colocar no chat aí, a gente coloca, falar sobre um pouquinho dela, tá? For this class you need... Para a aula de hoje você precisará de... Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. And your booklet. Currículo em Ação 2021, Caderno Aluno, volume 1, página 66. Exatamente, very specific, thank you, gente. Então, é de bem específico, a gente está trabalhando ainda a unidade 1, porque a gente está no nosso ritmo aí um pouquinho diferente aí de você que está acompanhando já com o seu professor ou até quem já está no presencial, né? As habilidades vão aparecer na tela, são muitas habilidades, porque a gente tem esse monte de habilidades sobre reading, grammar e vocabulary. Deixar os professores darem o print, no final da aula, dando tempo, a gente coloca novamente, né, tal. Mas a gente vai trabalhar o principal, a gente trabalhar biografias, né, que são habilidades do 7º ano, falar de biografias. Se você perder as aulas anteriores e estão lá no repositório, é só chegar lá, 7º ano, colocar sempre aula de terça-feira, né? E o material da aula de hoje é esse, tá ótimo para ler, né? A gente vai começar a leitura, né, João? Consegue ler tudo aí, João? Vamos lá, consigo, vou colocar meus glasses aqui, então. You can do it. Bom, a gente tem uma biografia no caderno do aluno, então conta toda a vida dela. A gente não vai conseguir passar o texto inteiro aí, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho. Para vocês saberem um pouquinho quem é a Katherine Johnson, tem um vídeo muito legal da NASA que vai falar sobre ela. Então vamos assistir ao vídeo e a gente já volta. My problem was to answer questions. And I did that to the best of my ability at all times. I liked what I was doing. I liked work. I liked the stars and stories we were telling. And it was a joy. I think it was pretty well known that Katherine Johnson was an unusual person with an incredible gift. Her mathematical skills were just phenomenal. Katherine Johnson's story is an amazing story, and it had an impact on my life. Two things that just come to mind is her persistence and her determination. The story of Katherine Johnson and the other mathematicians that worked with her definitely had an impact on my career. It's people like her and others that came along with her that paved the way for people like me to become astronauts.
Bom, alguns de vocês já descobriram quem é a Katherine Johnson, né? Mas vamos trabalhar o texto primeiro, depois a gente consegue falar um pouquinho, né? Então, a gente tem o texto aqui para vocês, que está um extrato, um pedacinho, né, que a gente tirou do caderno do aluno. A gente vai fazer a leitura para vocês. E aí a gente tem duas perguntinhas para vocês aqui enquanto a gente faz a leitura. Ó. Who was Katherine Johnson? Quem foi Katherine Johnson? And when and where was she born? A letra B. Quando e onde ela nasceu. Tá. Então, eu vou ler um parágrafo, o João lê o outro, a gente vai alternando para vocês trabalharem um pouquinho também a habilidade de oralidade, né? Vamos lá. Katherine Johnson was an American mathematician. Katherine Coleman was born in August 26th, 1918, in West Virginia. Her intelligence became obvious when she was a child. She was in high school by the time she was 10 years old. The West Computers was a group of African American women. They were segregated from white workers. They were forced to use separate bathrooms and dining facilities. Tá, vamos dar um minutinho para vocês para terminar de ler o texto, né? Fazer uma releitura e respondendo no chat, tenta responder as duas questões de uma vez e a gente já volta. We are back. Voltamos aqui e a gente tem a resposta da aluna Gabriela da Pro Angela. Ela colocou assim a resposta para a letra A. Katherine Johnson was an American mathematician. That's it. Very nice. É isso aí. Então, realmente, ela a informação está aqui no texto mesmo, né? Que ela foi uma matemática. É esse o termo, né, que a gente vai usar aqui na profissão, né? Então, essa informação está aqui em cima. Was an American mathematician, certo? E aí, a outra pergunta é when. When quer dizer? Quando. Yeah, so, on August 25th. A gente viu na aula passada, né, que para a gente falar em datas, se a data for completa, como está falando no dia aqui, vai usar on August 26th. Né? Então, a gente vai sempre usar o on aqui. Então, she was born on. E aí, onde? Where? In West Virginia. Vocês perceberam uma coisa? Olha só. Katherine Johnson was an American mathematician. Então, ela era uma matemática, né? Ela nasceu. She was born. A inteligência dela se tornou óbvia. Became obvious. Então, she was in high school. Ela estava no ensino médio. Elas foram segregadas, né? They were segregated. They were forced. Então, aqui, a gente está trabalhando o passado, né? Então, todos esses verbos que eu destaquei aqui para vocês estão no passado. Se vocês olharem lá no caderno do aluno, a gente tem aqui o past simple do verbo be, né? Então, que são duas palavrinhas que vocês têm que saber, was e were, tá? Então, a gente tem esse exercício que está lá no caderno do aluno, vamos deixar ele um pouquinho maior. E aí a gente tem aqui as frases. Ó. Então a gente tem aqui o enunciado. Read the excerpts from the text. Pay attention to the verbs in bold. Leia os excertos do texto e preste atenção nos verbos que estão em negrito. Choose the words to complete the sentences. Escolha as palavras para completar as sentenças. Então, she was in high school by the time she was 10 years old. Ela estava no ensino médio quando ela atingiu a idade de 10 anos. Wow. The West Computers was segregated from white workers. The West Computers foi segregado dos trabalhadores brancos. Yeah. Então,
Agora a gente tem aqui 3 questões para vocês. Vocês vão escolher entre past ou present, was e were, e was e were. Então, 3 opções. Tentem colocar as 3 opções, as 3 respostas direto no chat. Você pode escrever, se quiser escrever a frase inteira, pode escrever a frase toda, mas se você quiser escrever só ou se é past ou present, was e were, a gente vai, não tem problema também, certo? Vou dar mais um minutinho para vocês e a gente já volta. Okay, Ed, we are back here and we have some answers. Quem mandou para a gente a resposta foi Gabriel. Colocou A, past, B, was, C, were. Ok, Vamos ver se let's tá certo? check. Vamos corrigir, então. Então, a primeira está falando, the sentences are about past events. As frases são sobre eventos no passado. Exatamente. Então a gente está falando do passado, já tinha dado spoiler para vocês aí, né, no comecinho, né, que eu esqueci que ia ter esse exercício e dei a resposta já. Então, a letter B, então falou da for the singular form we use was. Para a forma singular, nós usamos was. E letter C, we use were for the plural form and for the second person singular you. Isso. Nós usamos aí o were para o plural e para a segunda pessoa do singular, you. Bom, resumindo, esse exercício acabou de explicar o que é a gramática. Então, vocês lembram do verbo be? Então, a gente tinha lá is, are, né, que eram as formas do verbo be, que vocês viram lá no 6º ano, né? Então, para eu falar, eu sou professor, I am a teacher. John is an English teacher. John é um professor de inglês. Então, você tinha essas 3 palavras que você tinha que memorizar lá, né, ou aprender, ou a sistematizar, ou whatever you call it, o que você chama isso, né? Você tinha que adquirir essas 3 palavras no seu repertório, né, para você conseguir aí entender o que é o verbo be. São essas 3 palavras. Agora, no passado, vai ficar muito simples. Por quê? É só você trocar, se for singular, was, se for plural, you, were, né? Por que eu falei you agora? Porque, ó, eu costumo falar o quê? Trate o you sempre como plural, que é mais fácil, né? Fala, you é sempre plural. Acabou. Mais fácil, mais simples. Então, para singular, was, para plural, were. Então, vamos ver no exemplo aqui. Aqui, por exemplo, João. Yes. Where were you yesterday? Yesterday I was at home. Okay. Where were you at 9:00 p.m.? PM. Yes. So at 9:00 p.m. I was at home. At 11 p.m. I was in bed. And at 4:00 p.m. I was here. Okay. At Centro de Mídias. So were you at work? I was at work. Ok, very nice. Então, olha só. A gente pegou, falou tudo exatamente onde ele estava, o que ele estava fazendo, né? Então, as ações também. Então, ele estava no trabalho, eu estava em casa, eu estava na cama. Então, a gente vai usar o was e o were aqui nesse sentido. Eu perguntei sempre para ele usando o were, né? Porque onde você estava. Então, where were you? Né? E ele respondeu sempre usando I was, porque eu estava. Então, eu estava em casa, eu estava no trabalho, eu estava... Então, sempre a gente vai usar isso. Então, pode ser estava ou pode ser era, porque o verbo be, ele pode ser ou estar. Então, a gente está usando aqui o passado do verbo be. Deixando de jeito bem simplesinho, então. Passado do am, is, vai ser was, passado do are, were. Copie essa tabela. É uma tabela muito simples. Você tem aqui 5 palavras na tabela.
Mas se você conseguir memorizar, então, que no presente é am, is, e no passado, no presente, am, is e are, passado, was, were, singular, passado do am, is é o was, e o passado do are é o were, você já consegue lembrar do primeiro bimestre inteiro do sexto ano e já assimila com esse também. Então, ó, limpei a tela, dá o print aí, copie no caderno, copie várias vezes se for necessário, para você conseguir assimilar isso. É bem simplesinho, né? Lembrando que a pronúncia was, were, né? Então não é where, né? Que o where é onde, tá? Toma cuidado para não confundir a pronúncia, certo? Bom, vamos ver como é que vocês estão aqui de gramática que vocês lembram aqui. Eu esqueci de colocar os números, mas vou colocar agora. Então, ó, tem o texto aqui para vocês, né? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão completar aí com as palavras que estão faltando nesse texto. Era para ter um númerozinho aqui, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Ó, resolvido agora, muito bem. Então, vocês vão completar aí no chat com was ou com were. Tá bem simples, né? Na verdade, eu não coloquei número porque eu queria que vocês escrevessem as frases completas, né? Lembrei por quê. Mas tenta colocar as frases completas agora, que é melhor para vocês praticarem. Não precisa colocar as frases na ordem, tá? Para ficar bem, para a gente conseguir todas as respostas de vocês. E aí a gente vai dar um minutinho para vocês também e a gente já volta. Ok, Ed, we are back, estamos aqui de volta. Tem a participação da Prof. Franciele aqui, lá do Dom João Maria, lá da Vila Matilde. Tem também a participação da Escola Antônio Matarazzo, lá de Santa Bárbara do Oeste, da aluna Heloísa. E o pessoal está mandando aqui algumas frases completas, como você pediu, e alguém já colocou os numerozinhos, né, para facilitar lá para você. Então, number 1 ficou aqui o was, number 2 was, number 3 was, 4 was, 5 were, 6 were, and 7 were. That's it. Ok. Vamos dar uma olhadinha agora no texto, a gente vai fazer uma análise agora maior do texto aqui, para vocês entenderem tudo que está fazendo aqui. Então, ó, Katherine Johnson was an American mathematician. A gente pode dizer como foi ou era, né? Que então Katherine Johnson foi uma matemática. Então aqui mathematician, cuidado para não confundir matemática da matéria. Matemática da matéria é só o math, aqui M-A-T-H, né? E aqui mathematic também é a área. E aí quando termina com I-A-N, né? Aí se dá a profissão. Quando não tem profissão aqui, a gente vai usar o N aqui. Então ela foi uma matemática. Foi a matemática americana. Então, se eu não quisesse colocar o American aqui, eu poderia tirar, mas antes de profissão a gente vai sempre usar esse N aqui, certo? Aí a gente já viu na parte anterior, exercício anterior, Katherine Cullen was born on August 26th, 1918, in West Virginia. Então, ela nasceu. Então, Katherine Born nasceu, was born. Tem que lembrar disso aí. Então, se quiser falar de você, é quando eu nasci. I was born. Her intelligence became obvious when she was a child. A gente já leu isso aqui também. A inteligência dela, her intelligence, se tornou. Então, became aqui é um verbo no passado, se tornou óbvia quando ela era criança. Então, she was a child. Então, se vocês entenderem que she was aqui, pode ser ela foi. Né? She was in high school by the time she was 10 years old. Então, ela estava no ensino médio quando ela tinha 10 anos. Meu Deus, olha só, né? Então, que precoce. Então, quando ela tinha 10 anos, she was 10 years old. Então, a gente lembrando lá, que a gente já viu lá no sexto ano, que para falar de idade, a gente vai usar o verbo be também. Então, was. Então, você quer contar a coisa que aconteceu na sua vida? When I was 10 years old,
When I was 10 years old, I broke my leg. Quando eu tinha 10 anos, eu quebrei minha perna. Que eu sempre pedi para vocês, a lição de casa de vocês vai ser você escrever uma biografia. Pode ser a sua biografia, pode ser a biografia de outra pessoa. Né? Então, quando aconteceu alguma coisa na sua vida, when I was, né? Então, igual está aqui. Pode escrever aqui, usar by the time também, como está aqui no texto. Né? Aí tem aqui, The West Computers was a group of African American women. Então, os West Computers, né, as computadores do Oeste, né, a gente não traduz, né, mas ela era um grupo, ou foi um grupo, de mulheres African Americans, né, afro-americanas. Né, então, um grupo. Nesse caso aqui, computers está no plural, só que era um grupo, era o nome do grupo, por isso que aqui o was está no singular, porque é o nome do grupo. Só que aqui já está elas, né? Então elas foram segregadas. Então they were, está no passado, they were segregated from white workers, pelos trabalhadores brancos ali, né? They were forced to use separate bathrooms and dining facilities. Então elas foram forçadas a usar banheiros separados e as dining facilities, lugares de almoçar, jantar, os refeitórios, né? Esse texto está na página 47 do volume 2. Já estamos trabalhando no volume 2, na verdade, né? Está na página 47 do volume 2. Eu dei uma resumidinha no texto, peguei só as partes que a gente está usando justamente o simple past, tá? Então, quando a gente vai falar do passado, a gente vai usar esse simple past aqui, tá? Lembrando uma coisa, então, voltando aqui no texto, então, tem o texto completo, a biografia completa, e aí você vai conseguir escrever aqui, se você pegar essa biografia como base, você pode escrever a biografia também. Então, por exemplo, né, na próxima aula, a gente vai trabalhar a biografia. Então, por exemplo, você pode entrevistar uma pessoa. Por exemplo, João. Yes. I know where you were born, but I'll ask you again. Okay. Where were you born? I was born in São Roque. Então, eu vou escrever a biografia do João. Então, eu vou colocar lá, João was born in São Roque. Yes. And when, João? I was born on October 13, 1969. Okay, so on October 13th year? 1969. 1969. Já comecei, ó, já fiz uma linha da biografia aqui do João. Bom. And when did you move to São Paulo? I moved to São Paulo when I was 4 years old. Ok, so João, então João moved to São Paulo. Vou colocar SP, mas está errado, tá, gente? Escreve inteiro porque é cidade, né? When he was 4 years old? 4 years old. 4 years old. Então, ele se mudou para São Paulo quando ele tinha 4 anos, 4 years old. Então, o que eu costumo pedir para os meus alunos, né, na prova? Eu falo assim, pessoal, vocês vão escrever uma biografia da pessoa, tem que ter 10 frases. Aqui já teria tirado 2, já tinha tirado 2 aqui. Ó. And where did you go to high school? Elementary school. Elementary school. Where? Yes. I went to elementary school here in São Paulo at Giacomo. Giacomo estava ali, the name of the public school that I went to. Public school. So, yes. He went to elementary school in Giacomo. Então, yes. Então assim, ele foi. Eu perguntei para ele, onde você foi? Então, where did you go? Onde você foi? Então, o go aqui é o verbo ir. Né? Para perguntar onde você foi, where did you go? Então, para fazer pergunta, você usa o go. Se você olhar na tabelinha, o passado do go é went. Então, I went to... E aí ele falou o nome da escola, certo? A gente vai ver isso na próxima aula, né? Como é que a gente faz as perguntas de biografia. Mas é legal vocês já tentarem preparar. Vocês tem lá várias enciclopédias online, que você tem várias biografias de pessoas interessantes, pessoas que vocês se interessem. Essa biografia que a gente viu hoje, né, a biografia da Katherine Johnson, ela está no filme Hidden Figures, né, que é o Estrelas Além do Tempo, né, que é um filme muito bacana.
Eu lembro que eu fui assistir esse filme, eu falei, esse filme deve ser paradinho aí, mas eu fiquei tão revoltado com a história do filme que eu perdi o sono. Então, seria interessante vocês pegarem biografias de pessoas interessantes, né? Aí, lição de casa, você escrever uma biografia, vai ter as tarefas no aplicativo e a lição 4 do volume 2, e aí você pode compartilhar aí com seus amigos usando os hashtags, #EnglishCMSP, eu no CSP. O João está lá no Instagram e eu estou lá no YouTube essa semana, então amanhã eu vou tirar algumas dúvidas, já fiz alguns vídeos também para o pessoal que escreveu dúvidas para mim pelo YouTube, então vocês podem colocar lá dúvidas que eu montei ali. Essa semana eu coloquei, inclusive, um sobre a pronúncia do ED, tá lá no YouTube. Então, é isso. Thank you very much. Thank you, Mr. Franco. Thank you, Ed, for having me. Thank you, everybody. Don't forget to evaluate the class. Não se esqueçam aí de avaliá-la. QR Code aparecendo na tela para vocês. See you. Bye-bye. Bye. See you next week.